Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Existe uma realidade fora desta que podemos ver? Onde estão os moradores deste mundo? As respostas estavam reservadas para a doutrina espírita, e é sobre esse tema que falaremos a partir de agora. Eu sou Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje, vamos falar nesse episódio sobre o mundo espiritual, por um quarto de hora. O momento em que Jesus deixa patente este tema, realidade espiritual, nós retiramos lá do Evangelho de João, do capítulo 18, dos versículos 33 a 37, que é o famoso encontro de Jesus com Pilatos. Lá diz João que Pilatos entrou novamente no pretório, chamando a Jesus e lhe dizendo: Tu és o rei dos judeus? E Jesus responde: Tu dizes isso de ti mesmo ou outros te disseram isso a respeito de mim? E Pilatos responde: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que foi que fizestes? E respondeu então Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. E disse-lhe então Pilatos: Sendo assim, tu és rei? E Jesus responde: Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Três coisas nós destacamos aqui, que Jesus fala: Meu reino não é daqui. Depois, vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. E depois, aquele que é da verdade, ouve a minha voz. A sua missão, como mestre, é ensinar à humanidade o caminho do amor desdobrado nos atos de caridade. A sua crucificação, nesse sentido, ela tem um sentido especial e decisivo, porque ele escolheu o pior tipo de sofrimento existente no mundo naquela ocasião para nos mostrar como proceder diante do mal, a fim de nos ajudar a entender e a nos reformarmos para o bem. Afinal, somente uma realidade além da realidade material poderia justificar a segurança e a serenidade diante da dor e do sofrimento. A conduta dele, de Jesus, em toda a sua vida, mas coroada ali na crucificação, constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundamentam na mais rigorosa justiça e, acima de tudo, é um roteiro infalível para a felicidade no futuro. Enquanto Kardec se refere à vida espiritual como a vida futura, o termo que ele utiliza nas obras básicas, Jesus usa o termo verdade. Quando ele fala, então, que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, ele está dizendo que somente aqueles que compreendem a realidade espiritual são capazes de compreendê-lo. Somente aqueles que entendem a realidade espiritual são capazes de entendê-lo. A atitude serena dele ante a maldade e a aceitação daquele pseudo-julgamento são demonstrações de quem sabe que a justiça ela é realizada de uma outra forma, são outros critérios sob a égide de Deus. É aí que está apoiada a tranquilidade do Cristo. A palavra grega utilizada pelo evangelista, aleteias, foi usada para designar a verdade, a palavra verdade. E isso refere-se àquilo que é realmente verdadeiro. Pode ser até óbvio, mas é referindo-se à verdade em seu sentido absoluto, em contraposição ao que é irreal ou incompleto. Portanto, no Livro dos Espíritos há uma pergunta em que Kardec faz acerca da vida espiritual e os Espíritos dizem que o mundo espiritual, a vida espiritual, é a primeira e completa. A material poderia até deixar de existir sem que houvesse uma interferência na espiritual. Portanto, Jesus, mostra como é essa vida, mostra as suas leis,
suas características e compara para tentar explicá-la, em muitas ocasiões, com a vida material. Daí o sentido dele usar as parábolas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse assunto está discutido no capítulo 2, em que ele, Jesus e os Espíritos, apresentam a vida espiritual em todas as suas circunstâncias como a meta a que a humanidade, a pessoa, deverá ter, sendo o objeto das suas maiores preocupações. Todas as máximas, os ensinos morais do Cristo reportam a esse princípio, a realidade do espírito. A existência, portanto, de um mundo espiritual é um eixo no ensino de Jesus. E por isso, diz Kardec, é uma das primeiras coisas que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É aí que deve estar o ponto o objetivo de todas as pessoas. Só a existência do mundo espiritual justifica aquilo que aparentemente é uma anomalia aqui na vida terrena. E com a vida espiritual se mostra o entendimento dela de acordo com a justiça de Deus. Naquele tempo, as ideias sobre as coisas espirituais, especialmente dos judeus, era muito imprecisa. Compreendiam que a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, a supremacia da nação, vitória sobre os inimigos, etc. Por outro lado, as calamidades, as derrotas eram como um castigo à desobediência às mesmas leis. Então Jesus vem e revela que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. Isso ele faz ali quando está frente a frente a Pilatos. E nesse mundo, ele promete àqueles que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acham a sua recompensa. Esse o seu reino. Lá, então, encontra aquilo que é a sua glória, para onde ele voltaria quando deixasse a terra. Com o Espiritismo, a vida espiritual deixou de ser um simples artigo de fé, uma mera hipótese. Tornou-se agora uma realidade demonstrada pelos fatos e as testemunhas oculares que vêm os descrever, que são os próprios Espíritos. Os detalhes são tão numerosos, permeados por todas as obras básicas, de tal sorte que impossibilitam qualquer dúvida e permitem até a mais comum dos entendimentos, das inteligências, como Kardec chama, né, entender e imaginá-lo para compreender no seu verdadeiro aspecto. Da mesma forma que a gente é capaz de imaginar uma cidade, um país, com todos os detalhes quando alguém faz um relato dele. Essa descrição do mundo espiritual é tão detalhada, são tão racionais as condições apresentadas, sejam felizes ou infelizes, da existência dos que lá estão, que aqui cada um, mesmo que não queira, é forçado a admitir que não pode ser de outra forma, porque como está descrito, deixa evidente a verdadeira justiça de Deus. Ainda nas obras básicas, no Livro dos Espíritos, há uma parte especial que fala sobre o mundo espiritual. Na questão 84, ele faz essa pergunta, do qual Jesus já fez a afirmação lá, sobre se os espíritos eles constituem um mundo à parte, fora desse mundo que vemos. Eles dizem que sim, o mundo dos espíritos, o mundo espiritual. Ou colocam das inteligências incorpóreas, aqueles que não estão encarnados. E então, depois ele pergunta, mais na frente um pouquinho, na questão 87, os espíritos ocupam uma determinada região circunscrita no espaço, em um local específico? E eles dizem não, eles estão em toda parte e povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes deles muitos ao vosso lado, observando e atuando sobre vocês, sem que vocês o percebam, porque os espíritos são uma das potências da natureza e são os instrumentos que Deus se serve para executar os seus desígnios. Nem todos, porém, vão a toda parte, porque há regiões que são proibidas àqueles que são menos adiantados. Então, colocam que a vida espiritual, o mundo espiritual, é uma realidade que se interpõe junto a essa realidade material que nós conhecemos já bem. Que isso traz de implicação na nossa existência? Portanto, nessas descrições que colocamos, é esse mundo espiritual, qual Jesus já iniciou falando, do qual todos nós fazemos parte. Da mesma forma que nós falamos no episódio anterior sobre as leis de Deus
entender que nós fazemos parte de um mundo espiritual nos faz pensar. Porque vejam, se nós estamos encarnados, temos a missão de nos melhorar intimamente, como resultado de um esforço próprio, silencioso, discreto, que muitas vezes não só ninguém entende e aprova, mas também até critica. No entanto, Deus sabe, e isso nos basta. Outra é que estes esforços que a gente faz muitas vezes não têm aqui as suas recompensas, mas depois daqui. E foi isso que Jesus demonstrou na sua tranquilidade no diálogo com Pilatos. E os Espíritos o põem, o Cristo, como modelo e como guia, para que o imitemos e que possamos segui-lo, tudo em vista de nossa evolução. Emmanuel escreve que, em relação a este reino que Jesus apresentou, ele disse que, de fato, ele ainda não é daqui. Mas várias vezes também ele afirmou que esse mesmo reino permanece dentro de nós. Muitos aguardam uma vinda espetacular de Jesus no céu, por entre as nuvens, ignorando que a construção do céu começa em nós, se nós nos propomos a alcançar esta vida perfeita, do qual ele é o modelo. Lembremos deste reino no coração, diz Emmanuel. Não podemos impedir a perturbação ao nosso redor, é verdade. Entretanto, é possível que a gente apazigue a própria alma e acabe encontrando dentro dela um abrigo da serenidade. Se nós não podemos inventar, de repente, criar hospitais e escolas para ajudar com remédio, com ensinamento, ainda hoje é possível socorrer um parente desesperado, amparar uma criança infeliz, socorrer um velhinho anônimo, auxiliar alguém com uma frase amiga ou encorajar o irmão doente. Para isso, porém, é preciso se apoiar sempre na boa vontade. Realmente, não podemos aguardar o reino de Deus na terra neste momento, já para imediato. Mas desde agora, nós somos capazes de iluminar este reino de Jesus, que Jesus falou dentro de cada um de nós, pondo nossas esperanças no exemplo que ele deixou, confortando o coração, crendo que as dores aqui são um prenúncio de alegrias no céu, ou melhor, no mundo espiritual. Gente, muito obrigado por esses minutos, espero vocês no próximo episódio. Quero deixar aqui um abraço especial para todos que nos escutam nos Emirados Árabes Unidos e no Japão. Obrigado por nos acompanharem. Se você que ouviu, gostou, pode clicar aí no botão de seguir ou de curtir do seu agregador e assim eu consigo saber aqui se você está gostando do conteúdo. Também pode nos seguir lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou lá no meu pessoal também, o Gilton Carr, que na postagem eu vou colocar as referências que eu usei para elaborar esse episódio. Mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos e que Jesus nos abençoe.